Fala pessoal, beleza? Estamos aqui depois de muito tempo sem gravar vídeos. Eu estou retomando aqui as obras do canal, perdão pela demora. E o tema do vídeo de hoje é livros que foram escritos logo após os livros do Novo Testamento. Eu vou citar vou fazer um exemplo aqui com vocês. Digamos que eu seja o Messias, não é? Aí eu apareço hoje, como eu estou aqui neste momento, e eu começo a pregar as boas novas e a dar mensagens diretamente de Deus. E eu consigo agariar apóstolos, seguidores, meus seguidores. E estes seguidores, eles convivem comigo e eles veem e escutam as minhas palavras diretamente. Logo depois, eu vou aos céus, eu desapareço, e só ficam os meus seguidores aqui, os chamados apóstolos. E eles resolvem escrever relatos sobre as coisas que eu falei, pois eu nunca escrevi nada, mas eu falei muito. Então, os meus seguidores visuais, eles resolvem escrever coisas a meu respeito, sobre o que eu fiz, sobre a obra que eu fiz aqui na Terra, certo? Então, estes livros que foram escritos pelas minhas testemunhas oculares, eles são tidos como os mais importantes dentro da igreja ao meu respeito. Lembre-se que é um exemplo que eu estou dando, como se eu fosse o Messias. Então, a igreja ela se expande não só em uma cidade, como em outra, e ela vai se expandindo. E todos sabem da importância dos documentos ao meu respeito, que foram escritos pelos meus seguidores oculares, os que me viram, os que me ouviram, pois eles têm a primazia ao meu respeito. Porque um seguidor que veio depois, foi convertido depois, que não me viu pessoalmente, para ele ter um pleno entendimento ao meu respeito, ele precisa entrar em contato com um dos apóstolos, um dos seguidores, dos meus seguidores que conviveram comigo quando eu estava na Terra. Ou, se na falta desse apóstolo, desse meu seguidor ocular, o seguidor que veio depois, ele precisa entrar em contato com os escritos que estes meus apóstolos escreveram ao meu respeito, pois são a única fonte primária a respeito da minha vida e da minha obra. Então, dito isso, morrem os meus apóstolos. O tempo passa, eles morrem. Então, consultá-los diretamente para saber informações ao meu respeito, que sou o Messias, não é? Já não tem como, pois eles morreram. Então, esses novos membros da igreja, posteriores aos apóstolos, eles, para ter um pleno entendimento ao meu respeito, eles precisam consultar esses documentos, esses escritos que os meus apóstolos escreveram sobre mim. Beleza. Mas essa segunda geração da minha igreja, eles também escrevem coisas ao meu respeito, pois alguns conviveram até com os próprios apóstolos. E eles também criam documentos. Eles assumem posições de liderança dentro da igreja, tanto numa cidade como em outra.
Então, eles ali, essa segunda geração dos meus seguidores, os que não me viram pessoalmente, os que alguns tiveram contato com um dos meus apóstolos antes deles morrerem, essa segunda geração, ela compõe aquela geração primordial da igreja, certo? Eles estão muito próximos da origem da minha igreja. Então eles têm uma certa relevância, pois é uma geração da igreja primitiva, que está muito próxima ao meu tempo, ao tempo dos meus apóstolos. Dito isso, passam-se 2000 anos desses acontecimentos e a minha igreja ainda existe. E nessa minha igreja tem líderes que falam ao meu respeito, mas eles utilizam os escritos primordiais que foram escritos pelas minhas testemunhas oculares, pelos meus apóstolos, certo? Beleza. Mas uma pergunta é: quem está mais próximo do conhecimento a respeito da minha doutrina é um membro da minha igreja de 2000 anos depois, ou um membro da minha igreja primitiva, aquele membro que conviveu, não comigo, não no meu tempo, mas conviveu com alguns de meus primeiros apóstolos antes destes morrerem? Quem é o que está mais próximo assim do conhecimento a respeito da doutrina, da minha doutrina, da doutrina da minha igreja? Essa é uma pergunta interessante, porque trata-se de nós irmos às origens das coisas. Mesmo que contenham algumas divergências, é claro, é importante que nós venhamos a procurar a respeito dos primórdios da igreja. Vamos voltar aqui agora à realidade. Agora, no cristianismo, nós temos os escritos do Novo Testamento. Escritos estes que foram compilados, que foram escritos por pessoas que tiveram contato visual com Jesus Cristo. São os escritos do Novo Testamento. E o último finaliza ali no Apocalipse, que foi um livro escrito pelo apóstolo João, o último dos apóstolos de Jesus Cristo, que faleceu. Ou não. João escreveu o Apocalipse ali por volta do ano 90 depois de Cristo, vamos colocar assim. Tá. Aí eu quero saber dos membros da igreja que vieram logo após os apóstolos, membros de relevância, bispos da igreja. Eles produziram alguns textos, eles produziram algum tipo de escritura para que nós possamos lê-los e analisá-los, para assim ter uma ideia dos primórdios da igreja, daqueles membros que estavam ali na passagem do primeiro para o segundo século. Nós temos alguns livros assim. Pergunta é: quais foram os livros escritos ou cartas escritas logo após os livros do Novo Testamento? E é neste vídeo aqui que eu vou mostrar aqui um livro, um bom livro que eu comprei aqui. O nome dele é Clássicos da Literatura Cristã. Aí ele tem Pais Apostólicos, Confissões, Imitações de Cristo. Aqui. Só que o mais interessante é este primeiro compilado aqui de livros, escrito aqui, Pais Apostólicos.
Trata-se exatamente dos livros que foram escritos logo após o Novo Testamento. Ele tem aqui, por exemplo, vamos ver aqui, nos Pais Apostólicos, ele começa apresentando os seguintes textos. Vamos ver aqui, se eu acho aqui, Pais Apostólicos, bem aqui. Neste livro aqui, ele contém as cartas de Clemente. Quem foi Clemente? O cristianismo ele se expandiu por várias cidades. Antes começou em Jerusalém, depois em Jerusalém começou uma perseguição, eles foram para Antioquia, e de Antioquia foram para outras cidades e foram construindo igrejas em várias cidades do mundo, inclusive em Roma. E neste livro aqui, ele apresenta a primeira e a segunda carta de Clemente. Clemente foi um antigo líder ou bispo da igreja de Roma. Esses livros aqui, essas cartas de Clemente, elas foram escritas ali por volta do ano de 96, muito próximo à data do Apocalipse, da data em que João escreveu o livro de Apocalipse e até mesmo o seu evangelho. Então, Clemente era um cristão antigo que provavelmente teve contato com os apóstolos e se tornou líder da igreja de Roma naquela época. E ele escreveu 2 cartas. E estas cartas estão aqui neste livro. Então é interessante nós termos contatos com estas obras para que nós possamos apreciar um pouco daquilo que foi o cristianismo primitivo. Continuando, nesse livro aqui também contém as cartas de Inácio. Carta de Inácio aos Efésios, carta de Inácio aos Magnésios, aos Tralianos, aos Romanos, aos Filadélfios, aos Esmionitas e também uma carta de Inácio ao seu amigo Policarpo. Peraí, que o gato tá tentando entrar na frente da câmera. Quem foi Inácio? Inácio foi outro cristão primitivo. Ele era bispo da igreja de Antioquia, uma das primeiras, se não, na minha opinião, a primeira igreja fundada logo após aquela de Jerusalém. Inácio, ele escreveu estas cartas aqui, ele produziu estas cartas ali por volta pouco depois do 1º século, ali no começo do 2º século, no ano 100 e alguma coisa. E você vê, olha o tanto de igrejas que tinha em várias localidades diferentes. Tem a igreja dele aos Efésios, ou seja, a igreja de Éfeso. Tinha aos Magnésios, aos Tralianos, da Trália, não é? Aos Romanos, aos Filadélfios e aos Esmionitas. E também tem uma carta desse bispo Inácio de Antioquia para um outro bispo da igreja primitiva, que é Policarpo. Policarpo era bispo, se não me engano, da igreja de Esmirna. Então tem uma carta direcionada do bispo Inácio de Antioquia para o bispo Policarpo de Esmirna. E este Policarpo, a igreja primitiva diz que este foi discípulo do próprio apóstolo João. Se é que é isso, eu não tenho certeza, mas é bom dar uma pesquisada. E seguindo aqui este livro, aos primeiros escritos após o Novo Testamento, também nós temos aqui dois escritos. Não, nós temos aqui uma carta escrita pelo bispo Policarpo aos Filipenses.
E também nós temos uma carta escrita provavelmente pela igreja de Esmirna, uma carta relatando como foi o martírio do bispo Policarpo, que foi, se eu não me engano, ele era para ter sido devorado pelas feras, mas na verdade ele morreu queimado. Tocaram fogo no bispo Policarpo. E os seus seguidores escreveram um relato com o título de O Martírio de Policarpo. Então, para que nós possamos apreciar aquilo que foi os primeiros escritos da igreja logo após o Novo Testamento, nós precisamos ter um pouco de contato com Clemente de Roma, as cartas de Clemente, a Inácio de Antioquia, nós temos aqui, e também ao bispo Policarpo de Esmirna. E também existe até hoje, né, mas existia um documento que era, na verdade, uma compilação de várias regras do cristianismo primitivo, de como um cristão deveria se portar. Eram as leis cristãs primitivas. E esse documento, ele foi escrito nessa época aqui, compilado por volta ali do final do primeiro século ao começo do segundo século. Ele foi revisado algumas vezes, não é? Ali, eu creio que a versão final que nós temos hoje dele foi compilada ali por volta do ano 150 depois de Cristo. E este documento, ele se chama a Didaquê, ou a Doutrina dos 12 Apóstolos. Em listas de cânons do Novo Testamento, quando os primeiros cristãos eles estavam tentando reunir os livros canônicos do Novo Testamento, como nós temos hoje, em algumas listas aparece dentro da lista do Novo Testamento este livro aqui, a Doutrina dos 12 Apóstolos. E também nós encontramos ele aqui neste livro, que contém a compilação dos pais apostólicos. Existem outros documentos também, que foram escritos logo após estes. Mas seria interessante nós termos um contato com estes escritos que foram os primeiros após o Novo Testamento, não é? Eu creio que, como numa profecia do apóstolo Paulo, que previa uma apostasia vindo para dentro da igreja, e depois saindo em grande força de dentro da igreja, eu acredito que a igreja ela se corrompeu. Assim, depois da morte dos apóstolos, ali, eu creio que ela ainda estava de sua forma pura ali no segundo século, onde foram compilados estes livros aqui que eu acabei de falar. Mas logo depois ela foi se corrompendo e se corrompendo, ali por volta do ano 300, aí que ela entrou numa outra fase, numa fase em que o Império Perseguidor, o Império Romano, absorve a igreja cristã e a igreja cristã vira Roma. Aí que o negócio desanda completamente. Mas, para termos um pequeno sabor do que é o cristianismo primitivo, eu creio que seria interessante nós entrarmos em contato com estes livros, estes primeiros escritos do bispo Inácio, do bispo Clemente e do bispo Policarpo, que são aquelas figuras primitivas da igreja. Muito bem, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.